dado momento, os discípulos discutiam quem era aquele que deveria substituir Jesus, que anunciava que ele deveria deixar o grupo logo mais. Então, os discípulos se entreteciam no diálogo, apresentando possibilidades de quem era que poderia substituir o mestre, sem se darem conta, por certo, da pequenez que envolvia cada um deles. Enquanto eles difusamente se perdiam discutindo, Jesus tomou de uma possibilidade simbólica, valeu-se de uma toalha, cingiu-se a exemplo dos servos da época, tomou uma bacia de água e foi exercer aquilo que faziam os servos de então, lavar os pés das pessoas que chegavam, os viandantes, e que traziam os pés empoeirados, às vezes machucados. Ele então aproximou-se com a bacia d'água e, tomando da toalha, começou a lavar os pés e a enxugar os pés de cada um dos discípulos, enquanto eles debatiam acaloradamente quem é que deveria substituir o Messias. E à proporção que ele vai fazendo isso, os discípulos inconscientes daquilo que se passava e sem se aperceberem do que estava acontecendo, têm, num dado momento, uma parada perplexa. É quando ele chega nos pés de Pedro. Pedro percebe aquela atitude que era incomum, porque era um mestre lavando os pés dos servos. Era eles quem deveriam lavar os pés de Jesus, não Jesus que deveria lavar os pés deles. Então, ele diz: não, Senhor, tu não me lavarás os pés jamais, quando Jesus se aproxima de Pedro. E Jesus então diz uma fala muito bonita e muito significativa para os nossos dias. Pedro, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Pedro faz uma pequena reflexão intuitiva e saca o alcance daquela fala do mestre. E queda-se, dizendo: não só os pés, Senhor, as minhas mãos, a cabeça. De repente, Pedro se dá conta de que estava diante daquele espírito de uma grandeza incomparável e que ele necessitava por demais ser acolhido, ser cuidado, ser tratado, não só nos pés, mas nas mãos, na cabeça, como um todo. E quando ele está perdido nessas reflexões, Jesus então propõe uma reflexão que deveria como que fechar sinteticamente aquele encontro, dando uma resposta às questões que os discípulos se entrepunham no debate esfuziante. Diria Jesus: não, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Aquele que quiser ser grande, seja o pequeno, o servo de todos. Porque assim como eu fiz convosco, façais vós uns com os outros. Era a expectativa maior de poder enquadrar um olhar diferenciado para as relações humanas no campo daquele grupo que era o grupo que estava com o compromisso de levar o cristianismo mais adiante. Aquele que quiser ser o maior, faça-se o menor, o servo de todos, cuidando um dos outros no processo de dedicação interpessoal, no exercício de um amor em regime de reciprocidade, era o que deveria prevalecer no segmento
daquilo que haveria a de vir com a ausência de Jesus. Era a proposição, portanto, de que quanto maior é o ser humano, maior é a sua atitude de servir. Quanto maior nós nos sentimos, significa dizer que maior é a nossa contribuição cuidando dos outros. Quando nós observamos uma pessoa muito operosa, que tem uma inserção na casa espírita, ou num grupo de trabalho, ou num grupo de comunidade, no trabalho do bem, numa ONG, quando nós observamos que essa pessoa ela tem uma certa qualidade para contribuir com o grupo, nós a identificamos pelo exercício do trabalho com que ela se devota aos seus pares, aos seus companheiros, ao grupo. A pessoa que mais serve é a pessoa que tem a maior estatura. A pessoa que tem a maior estatura é a pessoa que mais serve. É essa a indicação para nós identificarmos que um trabalhador, ele efetivamente, ele é grandioso. É a capacidade que ele tem de ser com o outro, importando-se com o outro. Se nós estamos num exercício de convivência, de afetividade, nós precisamos fazê-lo de tal forma que a cumplicidade ela possa acontecer no espaço da convivência e a intimidade ganhe profundidade, ganhe, portanto, grandiosidade na interação. Quando nós observamos um grupo de trabalho, aquele que coordena é naturalmente aquele que é na posição de um monitor, de um coordenador, de um diretor. Esse deve ser a pessoa mais aplicada no grupo, entregando-se ao grupo na manifestação do cuidado. Porque se eu não cuido de você, você é um indiferente para mim. A relação, ela só assegura vínculos quando nós somos capazes de poder estabelecer uma relação de que eu me importo contigo, você se importa comigo. Se eu não me importo com você, você é apenas mais um que passa, é um indiferente, não tem nome, não tem cara, é um número. Mas se eu estou inserido num grupo e eu estou aberto para os encontros, você é identificado por mim, porque eu crio uma conexão com você, um laço com você, através da convivência, quando eu desço para lavar os teus pés. Se eu não lavo os teus pés, ou seja, se eu não te cuido, tu não tens nada a ver comigo. Se você não se deixa cuidar, tu também não tens nada a ver comigo. Por isso Jesus diz a Simão, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Ou seja, tu és indiferente para mim. A nossa relação familiar, por exemplo, ela só é grandiosa porque nós cuidamos dos nossos filhos na posição daqueles que têm a maior responsabilidade. Um pai, uma mãe, ele tem tanto maior importância aos filhos, de conformidade com a implicação com que ele se envolve no trato com os filhos. Se o pai é demasiadamente ausente, se a mãe não participa com os filhos, a relação, ainda que corporalmente esteja próxima, há um distanciamento emocional, porque não há a atividade do cuidado. A atividade do cuidado, o exercício através do qual eu estabeleço uma assistência em relação a você, isso é que caracteriza a amorosidade. E é isso que vai me linkando com você, é isso que vai criando nexo com você. As nossas relações com as nossas famílias, elas são muito profundas por todo o investimento que a gente fez no movimento da convivência através de uma afetividade cúmplice. Nós temos em relação aos nossos pais memórias indeléveis. Eles podem desencarnar, eles não saem de dentro da gente.
É como marca de boi, é para sempre. É como cicatriz umbilical, é para sempre. Por quê? Porque os pais, na posição de cuidadores, eles cuidam dos seus filhos desde as entranhas, desde o útero. E eles fazem esse movimento de investimento ao longo de toda a vida, até que os filhos se emancipem. Mesmo os filhos adultos e idosos guardam os pais na memória. A memória está em função do tipo de investimento que foi proposto. Porque um pai que não convive com o filho ou com a filha, ainda que ele seja um pai biológico, ele não tem nexo. Ele não tem ponto de encontro. Porque ele não conviveu. Então, o que faz eu ser importante para você em família doméstica ou em família na casa espírita é o quanto eu me dedico em relação ao cuidado a você. Nós precisamos do amai-vos. O amai-vos é um trato, um contrato, no qual eu me entrego você e você se entrega a mim e nós nos cuidamos. Na linguagem evangélica é o confessai-vos. Ou seja, eu troco com você, eu me abro para você, você se abre para mim, sem nenhuma hierarquia religiosa. Porque a proposta de Jesus, ao confessai-vos, era para que os discípulos pudessem um com o outro entretecerem, diálogo, abertura íntima, encontros. Então, na casa espírita como em família, nós somos grandiosos se os nossos laços são profundos. E os nossos laços são profundos se as nossas interações são íntimas e cúmplices. E se nós estabelecemos nessa relação observações de que quem tem mais dá para quem tem menos e de que os pais cuidam dos seus filhos, tal como na casa espírita, aqueles que têm maior responsabilidade cuidam daqueles que estão chegando, ou da sua equipe de trabalho, ou uma diretoria que cuida dos seus trabalhadores, esse exercício do cuidado, esse exercício do dar e do receber, porque na medida que a gente dá, naturalmente vem uma correspondência, é o amai-vos a que Jesus se referia. É por isso que ele diz, assim como eu fiz, façais vós também. Amai-vos uns aos outros, cuidai-vos um dos outros, lavai os pés um dos outros. Não era lavar o pé, corpo, era o cuidado da alma. Eu cuidar de você e você cuidar de mim. Se eu não cuido de você, você não significa nada para mim. Se você não me cuida, você para mim é apenas uma pessoa que entra no centro espírita e sai, ou do campo de vista doméstico, é uma pessoa que transita como um parente, mas não tem muito significado. O significado está no tempo que eu dispenso para conviver com você. O tempo é um material aurífero. É, portanto, um investimento que nós precisamos ter muita consciência do seu valor. Nós, quando dispensamos um tempo na relação com o outro, de investimento, porque eu vejo os pais, por exemplo, eles estão perto dos seus filhos, mas eles não estão com seus filhos. Um está vendo a televisão, comatoso vendo a televisão, o outro está no smartphone, ali, não sai do WhatsApp, não sai do Instagram, e os filhos estão correndo. Os pais não estão com os filhos. Eles estão no mesmo espaço, mas as relações estão empobrecidas, pequenas, apoucadas. Os dirigentes espíritas, o monitor do estudo sistematizado, o evangelizador, que não interage com os seus jovens, com as suas crianças ou com o seu grupo de estudo sistematizado, ele não significa nada, ele é quase um profissional religioso. Só não é um profissional porque ele não recebe proventos, mas ele está distante, ele não se comunica com o grupo, porque se ele se importa com o grupo, ele vai esperar na porta o grupo. Ele atende um por um. Ele sabe, um coordenador de evangelização juvenil, qual é o jovem que naquela noite ou naquela tarde não está bem. Como um professor na sala. Eu posso ser um professor na sala apenas administrando conteúdos, mas eu posso ser um professor educador que exercita o cuidado com meus alunos através do meu olhar, da minha percepção, do meu investimento. Eu sei não só onde eles sentam, eu sei a movimentação deles.
Porque eu não sou apenas um transmissor de conteúdos. Eu sou alguém que estabeleço relações humanas. E essas relações estão para além da intelectualidade, e a despeito de eu ser um professor, eu estabeleço uma relação de amizade, de cuidado, de afetividade. Eu permeio a minha relação de ensino com emoções, ainda que eu ensine matemática. Mas as emoções, elas fluem. Aconteceu com Leo Buscaglia, o notável professor italiano, que depois de dar muitas disciplinas e dando aulas, ele deu-se conta que uma das suas alunas, passado um determinado tempo, se projetou dos Alpes cometendo suicídio. Ele entrou em crise. Ele disse, como eu não percebi que a minha aluna não estava bem? Ela estava num processo de depressão. Ela estava se inclinando para um afastamento do grupo. Ela não estava rendendo suficientemente. Ela não estava interagindo. O comportamento dela mudou e eu não me dei conta disso. Ou se me dei conta, não valorizei o suficiente. Então ele cria uma disciplina extracurricular na universidade chamada Amor. E essa disciplina logo ganhou tantos frequentadores que ele não tinha como atender os alunos, porque os alunos que iam à escola, eles recebiam conteúdos específicos no âmbito da cognição, da intelectualidade, do cérebro, mas eles tinham demandas do coração que não eram atendidas. Então ele atende esses alunos nessa disciplina extracurricular na universidade para tratar de amor, inspirado numa aluna que se suicidou-se dentro do curso em que ele estava administrando, quando no intervalo entre as aulas, num dos dias, se jogou dos Alpes. Então, esse olhar fê-lo escrever uma obra com o título Amor, de Leo Buscaglia, na qual, essa obra, ele traz toda essa experiência e traz a necessidade que nós temos de cuidar uns dos outros. Falando não só os professores, mas as pessoas que têm o compromisso de atender as outras. A casa espírita, como na família, já que a casa espírita ela é um espaço familiar, ela também se caracteriza como um lar, nós precisamos estar muito atentos. Porque se nós nos importamos, nós conhecemos cada criança que a gente cuida, cada adolescente que entra para o nosso grupo. No estudo sistematizado, eu sei como chego com um, eu sei como chego com outro. Porque o tempo que eu passo não é o tempo só da reflexão espírita, é o tempo da prática espírita. Porque uma coisa é o estudo que eu faço e a outra coisa é como eu trato as pessoas. Se eu as recebo na entrada, as abraço, me comunico com elas, pergunto como elas estão, peço aqui e acolá para ficar, para trocar algumas ideias, ou para saber pelo que eu notei que aquela pessoa estava triste, ela percebe que está sendo percebida. Ela dá-se conta de que você não é apenas um transmissor de conteúdo espírita, você é espírita. Você não só estuda, você ama. Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Você cuida como o pastor cuida do seu rebanho. Ou seja, você se importa com cada pessoa que participa do teu grupo. Isso nos dá um diferencial. A casa espírita deixa de ser um culto externo para ser um encontro de almas. Aonde a gente vai, nessa perspectiva de lar, nós vamos aprendendo a semelhança de uma escola, sim. Nós vamos trocando experiências, porque quem participa de um grupo de estudo nessa perspectiva, na posição de um coordenador, de um diretor, de um monitor de estudo sistematizado, de um evangelizador de criança, ou de um grupo de atendimento a um grupo social, por exemplo, que traga carências, somos nós, aqueles que estamos na coordenação, que mais aprendemos. Quando nós estamos num grupo assim, nesse olhar do lava-pés, da interação, do cuidado afetivo emocional,
Nós somos aqueles que somos os mais beneficiados. Não são aqueles os beneficiários da atividade social que mais recebe. Não são os alunos, por assim dizer, do estudo sistematizado, as crianças ou os adolescentes. Somos nós que nos abrimos, damos e recebemos. Porque no encontro de duas almas, sempre nós temos a aprender uma com a outra. Num grupo, nós fazemos um mutirão de aprendizado. Mas não é um aprendizado do cérebro, é um aprendizado do coração, é um aprendizado da ação. É uma dinâmica na casa espírita do culto interno. O espiritismo não tem ritual. O espiritismo não apresenta atividades simbólicas, iniciáticas, ocultas. A proposta espírita é de imersão na realidade, aonde eu me encontro com você e vou no exercício de amor com você, aprendendo cada dia a ser um pouco melhor comigo mesmo na relação com você. E eu impacto você com isso, porque ninguém consegue segurar um exercício de amor quando é feito nessa perspectiva do cuidado contínuo, desse olhar amoroso, que não invade ninguém, que respeita a intimidade do outro, mas que sabe chegar na hora certa, que sabe dar um toque. Eu vi, por exemplo, em Santa Catarina, o grupo que atende as pessoas que estão colocadas na rua, fazendo o cuidado da alimentação noturna aos homens e mulheres de rua. E tinha uma pessoa que chamava a atenção. Ela ficava na rodoviária, dentro do grupo que era atendido, através desse grupo que ia volante, aportando aqui e acolá, estabelecia um contato, servia o alimento e faziam do alimento oferecido um espaço de encontro, a fim de motivar a convivência. Porque a gente só ama se a gente convive. É necessário ter tempo de convivência para exercer o amor. É o tempo que tu gastas comigo no investimento é que torna para mim você importante para mim e eu para você. Então tinha um cidadão na rodoviária que eles davam o alimento, ele pegava o sanduíche, depois jogava fora. E aí ninguém entendia, até num dado momento, o cidadão perguntou para ele do grupo, você não tem fome? Ele disse, tenho. Diz que nós damos o alimento e você põe do lado, não come, devolve, diz que não quer. Pelo quê? Ele disse, não é porque eu não gosto de tomate. No sanduíche tinha tomate. O outro companheiro se irritou e disse, nós temos que trazer um cardápio para ele dizer o que é que a gente tem que servir para ele, assim, nesse nosso jeito, assim, meio matemático, meio de uma caridade exata, né? De alguém que só caminha 1000 passos, não vai 2000, né? E o outro disse, não, vamos lá. No outro dia da semana, onde regularmente eles iam ao encontro dessas pessoas de rua, eles levaram um sanduíche e não colocaram o tomate, que era habitual o tomate entrar no sanduíche. Ele pegou o sanduíche e comeu o sanduíche. Desse contato surgiu um espaço de aproximação. Daí a conversa, daí a história daquele homem. E daí depois o resgate daquele homem da rua. Aquele homem era um de nós, que foi perdendo as referências. Todos nós não gostamos de alguma coisa. Não é porque a gente se tornou homem de rua que a gente é obrigado a engolir. Ou não é porque nós nos tornamos homem de rua que a gente muda os hábitos. E alguém que ama, que quer cuidar do outro, respeita o gosto do outro. Se eu quero amar você e me aproximar de você, e você é o meu filho, se você não gosta de torcer pelo determinado time, por exemplo, você é Corinthians, o outro é Palmeiras, os inimigos eternos, você não vai deixar de amar o seu filho porque ele gosta do Palmeiras ou porque ele gosta do Corinthians e você é o outro. Você respeita e vai além porque você quer cuidar dele. E se ele apresenta uma deficiência comportamental, por exemplo, uma atitude que não seja muito comum ou que seja antissocial, você mais vai amá-lo. Haja vista que os pais ficam mais próximos dos filhos mais necessitados. São aqueles mais adoentados, mais diferentes, que trazem algumas deficiências.
A despeito de todos serem especiais, aqueles mais especiais, que têm alguma limitação, são esses que os pais fazem maior investimento, às vezes ao ponto de deixar os outros com ciúme e reclamarem. Na casa espírita é o mesmo. Aquele tarefeiro que é o mais difícil, se nós estamos nessa disponibilidade de amar e aprender a amar, é aquele que é o teu desafio. Ao invés de tu desejares que ele vá embora, que aquele jovem não volte mais ao grupo, que aquele adulto não compareça mais, porque toda hora do grupo sistematizado, toda vez que ele levanta o braço, é um dedinho infame, você diz, porque ele só vem pergunta para confundir. Ou quando ele levanta o dedo, ele pede a palavra, que ele fala é só pessimismo. Ele sempre provoca as confusões. Aí a gente quer detonar aquela pessoa, jogar um míssil, fraternalmente. E a gente diz assim, o obsessor dele, o obsessor da casa, não deixa a gente em paz. Ele é o teu instrutor. Foi o que aconteceu com o notável psicoterapeuta Gurdjieff. Ele lecionava na França, narra a psicoterapeuta Casarjan, Rob Casarjan, americana, quando escreveu um livro chamado O Perdão. Ela narra essa história que eu vou descrever para vocês ao meu modo. Então, Gurdjieff fez uma viagem e os alunos tinham um cara, dentre os alunos, um aluno chamado Hans. O Hans era insuportável. Pense numa pessoa chata, insuportável. Pense mais. Era o Hans. Ninguém suportava o Hans. Quando Gurdjieff viajou, o povo aproveitou e botou o Hans para fora. Quando Gurdjieff voltou, cadê o Hans? O Hans tinha ido embora. Então ele foi atrás do Hans. O Hans tinha descendência russa. Ele foi no bairro dos russos, aonde os russos se encontravam. E lá estava o Hans. E ele então pediu para o Hans voltar. O Hans disse, não volta. Ele disse, Hans, você pode voltar. Porque o grupo tinha botado ele para fora. Eu peço que você volte. Você não volta. Você volta e não paga a mensalidade. Volte que você não paga. Você estuda gratuitamente. O Hans não volta. Gurdjieff disse, mais do que não pagar, a hospedagem, a alimentação é de graça. O Hans disse, não volto. E ele disse, então, Hans, eu pago para você voltar. Aí o Hans disse, eu volto. Vocês vejam que... Porque a gente pensa que uma pessoa atrapalhada é burra. Não é burra. Aí o Hans voltou. Quando o Hans voltou, o pessoal se estranhou porque o Hans voltou. E aí houve um certo incômodo coletivo. E começaram a pressionar Gurdjieff. Então Gurdjieff pediu um momento com a turma, sem o Hans, e disse, deixa eu explicar para vocês. Eu sou o professor da teoria. E o Hans é o professor da prática. Na casa espírita, nós temos pessoas geniais, não tem? Pense, né? Aquele trabalhador que a gente gosta, coitado do lado dele. Se a gente pudesse, a gente levava ele para casa, de tão bom que ele é. Fraterno, amigo, está sempre disponível, nos compreende. Nunca alteia a voz, nunca trata mal ninguém. A gente adora aquele trabalhador. A gente diz, nem meu pai ser assim, a minha mãe ser assim. A gente não tem esse? Que a gente não quer se separar dele. Quando a gente vê, a gente tem que ir lá dar um abraço, tem que cumprimentar. E tem aquele que é o Hans. O Hans que pode estar na tua casa. O Hans que pode estar no centro espírita. No teu grupo de trabalho. Você não tem um Hans? Está lembrando dele? Cuidado que você pode ser o Hans. Porque habitualmente a gente é o Hans de alguém. Esse Hans, ele é o professor da prática. Chico Xavier desenvolvia essas atividades e ele tinha um sobrinho que era muito assim austero, difícil. Eu mesmo tive a oportunidade de ver algumas atitudes, né? Uma vez eu fui visitar Chico Xavier e eu queria entrar, mas não estava para entrar, só entrava um grupo, porque esse cidadão, esse sobrinho, ele selecionava quem entrava. E de repente, chegou um cidadão aqui do interior de São Paulo, bem longe, com a mãe. E abriu-se um portão, ia sair um carro da casa do Chico, e aí o cidadão abordou esse sobrinho e disse, olha, eu trouxe a minha mãe
ela tem 80 anos, 80 e poucos anos, ela veio ver o Chico. Aí ele olhou, ela pode entrar. Aí ele foi entrar e disse, não, você não entra. Eu disse, mas como é que a minha mãe vai entrar? Eu não vou entrar. Não entra, ou entra só ela ou não entra ninguém. Aí não entrou ninguém. Ele tinha uma medida assim, atrapalhada. E eu ficava olhando aquilo, porque ele simpatizava com o outro, entra você, aí o outro não entrava. Então, ele era o rancho. Ele protegia, numa certa medida, o Chico, porque as pessoas iam ao encontro do Chico e eram insaciáveis. E ele mantinha uma hostilidade e numa instabilidade que você não sabia como é que estava o clima no momento que você se aproximava desse homem, naquela época. E aí, eu ficava olhando para ele e dizia, aí está, o guarda-costa do Chico Xavier. Porque ele, numa certa medida, aquele jeito atrapalhado, ele impedia que as pessoas chegassem perto daquele homem que era, e até os nossos dias é incompreensível, Chico Xavier, pela sua capacidade de cuidar das pessoas. Era impossível se aproximar de Chico e se distanciar dele do mesmo jeito. Você sempre saía tocado por alguma coisa. Que não fosse a fala, um gesto, a energia de Chico Xavier. Eu, que tive a oportunidade de conhecê-lo e dialogar com ele por algum tempo, ainda que breve, jamais posso esquecer aqueles momentos que foram sublimes. E depois as cartinhas que ele me enviava com as florezinhas grudadas, que eu jamais pensava que ele ia me escrever, porque ele me pediu o endereço. E eu achei que era só um gesto de delicadeza, mas vai que cola, né? Aí eu dei o meu endereço lá para a pessoa que estava lá atrás, que cuidava na casinha dele lá, né? Na posição de uma parenta ou de uma funcionária, eu não sei o que aquela era. E dei, pois eu não recebi a cartilha. Depois eu respondi, e nós ficamos nos correspondendo. E sempre aquela delicadeza, as florezinhas, as palavras carinhosas, né? Tudo no lugar, num gesto de cuidado supremo. Esse homem que era capaz de cuidar no centro espírita das pessoas e ensinar como uma grande escola, que é o encontro de almas na casa espírita, com pequenas atitudes, tudo que ele ganhava, ele só distribuía e dava. Então, uma amiga queria levar um presente para ele. E o amigo do Chico, que é do esposo dela, disse, não leve, porque o Chico não gosta de ganhar presente, porque as pessoas, inclusive, se você for dar na fila, pensam que é uma comercialização, e ele gosta de fazer o trabalho inteiramente gratuito, mas ela empinimou e foi levar presente para ele. E ela estava lá na fila e, de repente, ela viu um cidadão vir com uns bombons importados. Naquela época que o bombom importado não entrava no Brasil facilmente, era muito caro. E o cidadão deu o bombom, quando deu o bombom para ele, pegou a caixa de bombom, fulano, olha como a providência divina é pronta, já trouxe o que eu te prometi. Lá deu o bombom para outra. Era assim. Aí quando foram para a casa do Chico, e ela, que ficou de olho para ver se ele dava as coisas que recebia, ela recebeu dele uma outra lição, quando ele disse para ela, olha fulana, é tão bom ganhar presente, mas é tão bom dar. O presente é bom duas vezes, quando a gente ganha e quando a gente dá. Se você dá o presente para alguém, alguém dá, você fica magoado com a pessoa que deu. Você não deu, você hipotecou. Porque se você deu, é da pessoa, ela faz o que ela quer. Não, a gente dá e já usou, já comeu, já pregou na parede. E se a pessoa não mostrar que ela usou, você fica chateada, fica falando mal da pessoa, nunca mais dá presente para, porque você não dá como um gesto de amor, de cuidado, de atenção. Você dá para receber a gratidão de volta. E hoje você dá e quer que ela poste no Instagram, no Facebook. Porque se não postar, você vai levar essa mágoa para outra encadernação. E Chico era desse naipe. Então, o ato, o gesto de cuidar, já no final da sua existência, as pessoas vinham e ele chegava e beijavam-no, e ele beijava a mão das pessoas. E ele beijava tanto que às vezes feria os lábios. E um amigo disse-lhe, Chico, por que você beija a mão de todo mundo? Porque ele estava ferido.
E ele disse assim: eu beijo as mãos porque eu não posso me agachar para beijar os pés. Você veja a grandeza desse homem. Beijar as mãos para ele era a reverência do amor que se debruçava diante do outro, que era seu irmão, numa atitude de encontro do divino. Quando nós cuidamos um dos outros, nós estamos fazendo um encontro celestial. Na casa espírita, quando nós nos empoderamos desse olhar, no exercício do cuidado, a gente passa não só a falar, mas a ser com o outro. Não apenas a dizer, mas a fazer. E começamos a dispensar atenções especialmente para os mais difíceis, que são os professores da prática. São os enviados de Jesus, são os rãs, que vêm na nossa escola desenvolver as nossas potencialidades. Porque imagine, Deus, que é dono dos múltiplos universos, que tem espíritos puros, que nós não podemos avaliar a quantidade, ele podia encher Piracicaba de espírito puro, reencarnado. Não podia. Botava aqui uns 500 Francisco de Assis reencarnado, pronto, acabava com o problema, não acabava? Não, vem Saddam Hussein, alguém que lembra o Saddam Hussein, Ayatollah Khomeini, vem só gente que não é da pá virada. A gente fica perguntando, e aqui acolá ele põe um assim, um aqui, um ali, um estado, às vezes um a cada século ele põe assim. A gente fica, mas por quê? Porque se a gente tivesse só Francisco de Assis morando, um pai da categoria de Francisco de Assis, uma mãe categoria de Francisco de Assis, um irmão categoria de Francisco, um filho categoria de Francisco de Assis, a gente não ia crescer. Porque a gente está só com gente que ama, a gente não ia desenvolver a nossa potencialidade. Aí vem um Saddam Hussein, como um pai. Qualquer coincidência é mera, tá? Veio uma mãe atrapalhada, veio uma esposa que é o seu personal trainer da sua alma. Legal, estimula você a crescer. Vem gente, tudo do umbral, incluso você, que pensa que não veio. Aí a gente tem que lidar com essa turma. Então, na casa espírita é a mesma coisa. Aí a gente vai fazer um exercício de crescimento. Então, a nossa casa é assim. A gente esperava receber um filho Emmanuel reencarnado no nosso lar. Aí veio, a gente põe o nome Emmanuel, André Luiz. Eu tinha uma amiga, ela botou Allan Kardec, Sheila. A Sheila dava na cara da Allan Kardec chutava a Sheila. E eu dizia assim, mas por que você botar esses nomes? Ela disse, não foi eu, é Deus. Como Deus? Não, eu ponho no papelzinho, jogo para cima e pego. O que vem é... Eu digo, mas você põe Teofrasto, por exemplo, aqueles espíritos da sombra. Ela disse, não, esses não, eu só coloco espírito superior. Põe o rótulo, mas o conteúdo não corresponde. Eu conheci um Allan Kardec, dentre muitos Allan Kardecs que tem, né? E esse Allan Kardec era fantástico. Mas não podia aborrecer ele, porque se aborrecesse ele se empinimava. Os pais que botaram o nome para poder botar ele, não. Ele virava o capeta. E a gente olhava, poxa, mas o Allan Kardec fazendo isso, quer dizer, dava até vergonha de dizer o Allan Kardec fazendo isso. Mas era o Allan Kardec. Então, não adianta botar o nome. Então, vem essas figuras no lar espírita, para fazer valer a nossa compreensão de que a vida é um eterno aprendizado. E de que lavar os pés de um mestre é muito gostoso. Mas lavar os pés empoeirados, machucados, feridos, de alguém que traz as marcas da delinquência, do autismo grave, da obsessão, do transtorno psiquiátrico, esses são os pés especiais. São rãs que comparecem na nossa vida. Aguardamos do que possamos treinar o nosso amor, fazendo-os saltar de uma posição para outra, contribuindo para que eles, a seu turno, também façam escolhas mais ricas. Então, a casa espírita é esse espaço de excelência, aonde nós vamos nos encontrando
não para desenvolver uma tarefa pura e simplesmente. Porque eu vejo na casa espírita, as pessoas fazem o treinamento e começam a desenvolver uma tarefa. Então, se alguém começa a perturbar, a gente diz, não, fulano está atrapalhando a tarefa. É o grupo do passe. Aí tem um que quer dar o passe, que é quase uma dança, é um balé. Aí a técnica que a casa ensinou foi uma técnica mais simples. Aí começa a dar confusão, porque todo mundo que vem tomar o passe gosta daquele que rebola, que vai, que esfolega. Porque nós somos assim, a gente não quer as coisas simples. As coisas da vida são simples. Deus é simples. Não é simplório, mas é simples. É sábio, mas é simples. O amor é simples. Mas a gente gosta das coisas rebuscadas. Porque as coisas rebuscadas, elas, de uma certa forma, elas nos distraem. E a gente fica impressionado mais pela aparência do que pela essência. Então, se uma pessoa vem e nos faz, por exemplo, um passe desse jeito, aí a gente quer tomar passe com aquela pessoa, aí a gente não quer tomar com o outro. É aquele que é um magrinho, que dá um passe simples, e tem um assim, mais forte, que resfolega, que faz. A gente não quer ir com o magrinho. Mas o magrinho é centrado, vive o bem, tem energia positiva, doa a energia para que os espíritos possam aplicar o passe. E aquele outro que é o fortão é um atormentado, que a casa espírita está tentando ajudar, e ele às vezes está naquele dia que está rebolando mais, é porque está mais atrapalhado. Aí a gente começa, mas o fulano está atrapalhando o grupo do passe, porque ele é o único que dá um passe diferente. E assim vai para as outras tarefas. Eu quero dizer que nós, quando olhamos para a casa espírita, nós devemos olhar para as tarefas tendo como uma atividade que as precede. Toda tarefa que a gente assume na casa espírita, ela é antecedida por uma outra, que está embutida necessariamente e que é pré-requisito. Sabe qual é? Relacionar-se com os outros trabalhadores. Relacionar-me com a equipe de trabalho. A diretoria relacionar-se entre si. O grupo de evangelizadores relacionar-se entre si. O grupo de coordenadores tudo sistematizado. Da atividade de serviço e promoção social espírita. Também esse grupo de trabalhadores, eles precisam entender que a relação entre eles é trabalho. Do exercício de amor, do amai-vos, que é um exercício de desenvolvimento de competências, de que dar o passe, falar, cuidar do jovem, das crianças, isso é outra tarefa. É uma outra tarefa, que se você não fizer a primeira, a segunda você não faz. Então não reclame do seu companheiro de trabalho. Ele faz parte do cardápio da sua evolução para que você escolha qual virtude você quer desenvolver. Se você estiver com um rancho do seu lado, aprimore-se, porque ele vem lhe ensinar na prática. Foi por isso que Deus mandou o Rângelo e não mandou Francisco de Assis. A gente às vezes reclama daquela alma ruim que está dentro de casa, né? A gente não tem, às vezes. Pelo menos no Pará tem essas coisas. Eu acho que aqui não tem, porque aqui só tem espírito nobre, para essas bandas de São Paulo. Mas lá no Pará tem muita reclamação. E para não falar do Pará assim, de uma forma geral, falar mais específica. Lá em casa, na família de origem, a minha mãe com o meu pai era assim. O meu pai era um espírito assim, muito atrapalhadinho, limitadinho, coitadinho. E a minha mãe era um espírito mais encorpado. E a relação deles era muito curiosa, porque tinha muito conflito. Mas conflito mais da parte dele. Ela era cuidadora, mas ela tinha que botar as rédeas nele, porque ele também tinha um transtorno psiquiátrico, e às vezes ele queria extrapolar, ele queria ser presidente da República. Ele não queria ser vereador de Belém do Pará, ele queria ser logo presidente. Ele já queria subir a rampa do Planalto, quando ele estava em crise. E a minha mãe tinha que fazer para segurar a onda. E num dia ela está mais ou menos assim atrapalhada, lá cansada, diz, eu estou querendo que finalize a nossa encarnação para que eu possa voar. Com quem diz assim, eu quero descansar. Ato contínuo, o meu pai deitado no sofá, olhando para cima, nós os filhos ali em torno, disse, eu estive pensando, sabe, Ni era o nome carinhoso com que ele chamava a minha mãe, que se chama Eunice. Eu estive pensando, sabe, Ni, na próxima encarnação, eu acho que vou aceitar vir ter o esposo novamente. Como se ele estivesse fazendo o maior favorzão para ela. Aí todos nós rimos, e ele não entende, por que vocês estão rindo? Ele não conseguia se dar conta que ele era um rancho. E a minha mãe estava no desenvolvimento, no outro caminho, transcendendo-se a si mesma, e ele achando que estava fazendo uma maior para ela, aceitando, como se ela tivesse sido convidada,
para ser esposo dela na outra encarnação. Nós estamos sendo convidados a florescer aonde nós estamos. Na casa espírita que você está, é uma escola, é um lar, é um hospital, é uma oficina de trabalho, é um templo, aonde você encontra a si próprio, encontrando o outro, no exercício de amor contínuo do amai-vos, no trato que se faz tanto maior quanto maior é a dificuldade que o outro apresenta. Dispor de tempo, chegar antes da tarefa, sair um pouco depois que a tarefa concluir. Não é, tem gente que entra na casa espírita já de costas para não ter que virar de frente para sair. Então, no horário que entra. Nós temos essa disponibilidade para acolher esse, aquele, fazer um toque de afabilidade, de contato, de diálogo com alguém que esteja mais ensimismado, com alguém que perdeu um ente querido, com alguém que se separou, com alguém que está sofrendo um processo de assédio espiritual obsessivo, e você, entrando no processo obsessivo, e você poder ter essa sensibilidade de ser um cuidador de almas, aprendendo a cuidar e ensinando no exercício de cuidar. Esse trabalho que você vai exercendo dia após dia, ele não está relacionado ao cargo que tu assumes na casa espírita. Porque cargo e encargo são diferentes. O cargo é importante para que a casa possa ser gerenciada adequadamente. Mas o encargo, a forma como eu assumo o compromisso de uma tarefa é mais importante do que a própria função em si. Porque se eu não tiver revestido de amor, eu vou disfuncionar aquela tarefa. Eu vou exercer uma função de uma forma inadequada. Eu vou perverter aquela atividade. Às vezes eu vou comprometer toda uma casa em função do meu distanciamento do exercício da amorosidade. Não foi sem razão que o Espírito de Verdade disse a Allan Kardec: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, o segundo. Porque é necessário juntar reflexão teórica e ação. A ação reflexiva é que o Espiritismo nos propõe. A ação de amor e a reflexão para que possamos amar mais e melhor. E nesse trabalho de convivência na casa espírita, nós vamos nos aproximando aos poucos e vamos ganhando cada vez mais competência. E lá num dia, quando a gente sair do corpo, a gente vai fazer a nossa avaliação do quanto a gente foi pós-graduado na escola do Centro Espírita. Ou seja, o quanto a gente aproveitou do Centro Espírita para ir além dos nossos limites. Porque essa aprovação não é em relação ao outro, nós não estamos concorrendo com vagas. Nós estamos disputando em relação a nós mesmos o processo da autossuperação. A ponto de podermos depois dizer como Paulo: já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Ninguém me moleste, eu trago as marcas do Cristo. Quando ele chega em Jerusalém, depois de passar 3 anos no deserto, 3 anos na sua cidade, e depois sair para uma ação após a reflexão amorosa, na qual ele iria até a morte, quando ele chega em Jerusalém, e aqueles que eram judeus ortodoxos, fariseus, vinculados ao rabinato, que queriam, de uma certa forma, linchá-lo, ele diz: escarrai, cuspi-me em mim, açoitai-me, porque eu já construí um santuário intangível às vossas mãos, no qual Jesus há de reinar para sempre. Era a fala de Paulo, que logo antes tinha sido Saulo e tinha entrado na casa do caminho devastadoramente, mas ficou tocado pelo exercício do cuidado. Porque quando ele está saindo da casa do caminho, numa das vezes, no movimento de perseguição, um leproso chamado Samônio o aborda, porque iam levando Simão Pedro. E, num dado momento do diálogo, Samônio diz para Saulo: para vós, Simão Pedro não vale nada, mas para nós disputamos de Simão Pedro a sombra. E com isso, ele recebe várias chibatadas,
porque disse isso. Foi uma insolência dirigir-se a Saulo desse jeito. Mas disputar a sombra de Simão Pedro era a possibilidade de podermos agora compreender a grandiosidade do ato de cuidar. Esse homem, que rude na sua formação intelectual, foi capaz de poder transpor os seus limites e foi capaz de finalizar a sua reencarnação dizendo aos seus crucificadores de que ele era indigno de ser crucificado de cabeça para cima. De que cabeça para cima só o mestre, como diz Humberto de Campos na sua narrativa, de que ele deveria ser crucificado de cabeça para baixo. Nós somos os espíritas que estamos disponíveis para fazer essa caminhada, de lavar os pés uns dos outros. Aquele que quiser ser mais, seja menos. Aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. E se conseguirmos fazer disso um lema para a nossa inserção na casa espírita, nós haveremos de ser o sal que empresta o sabor ao alimento. A característica do sal é relevar, ressaltar o sabor do alimento. Não é anular o sabor de um alimento. É dar àquele alimento o sabor que ele tem especial. Um cuidador na casa espírita, enquanto sal, que exerce essa função de cristianismo nas relações, ele faz emergir em cada um o talento de cada um, o colorido de cada um, a transmutação em cada um com a sua inserção amorosa no ato de cuidar. Sejamos aqueles, portanto, que no exercício desse amor crescente, avolumando-se, possamos nos identificar com Jesus e assumir essa posição de ser a luz colocada sobre o candeeiro e não embaixo da mesa ou embaixo da cama, mas não é a luz que está revelada pelo cargo, mas que está revelada pela atitude. Francisco Cândido Xavier não ocupou um cargo, mas é esse homem que não cabe ainda no nosso psiquismo de tão grandioso que ele foi. O seu exercício de amorosidade não permitia que ninguém passasse por ele sem levar o toque da sua amorosidade que transbordava fluidicamente no olhar, no gesto, no silêncio, na fala. Sejamos aqueles, portanto, que nesses dias de cristianismo tão difícil de ser vivido e no mundo de tantas modificações, de tanto furor e de tantas alternâncias, na transitoriedade que estamos vivendo na categoria de mundos, sejamos os espíritas fiéis ao compromisso de que na escola que o Centro Espírita nós podemos ser um professor aprendiz se soubermos amar um pouquinho mais a cada dia. É natural que muitas pessoas, os que se dispõem a trabalhar na casa espírita, o façam como um meio de fuga, até mesmo das dores, dos problemas que eles encontram no seu dia a dia. Então, a pessoa vem para a casa espírita, conhece, começa a frequentar, depois quer trabalhar. Então, aquele alívio que ela recebeu inicialmente, quando ela passa, aquele consolo, quando ela passa a frequentar a casa, ele quer ampliar aquilo e, para isso, ele quer se aproximar ainda mais da casa. E é neste momento em que ele encontra os conflitos. Então, o que falar para essa pessoa que está iniciando a trabalhar na casa? Há um momento que nós chegamos sofridos na posição de frequentadores e vamos recebendo do Espiritismo o encanto, a beleza, o cuidado, a cura daquele achaque, daquele conflito que estamos experimentando. E é natural que, ultrapassado essa fase, nós façamos uma aproximação que deveria ser mais rápida do que é habitualmente, para fazermos parte da casa espírita enquanto tarefeiros. E quando a gente vai para esse lugar do tarefeiro, a gente, às vezes, não se dá conta de que o encanto de ter recebido a casa espírita ainda não foi capaz de estabelecer a nossa transformação interna desejável. Então a gente funciona como um trabalhador,
mas às vezes mais como um atrapalhador do que como um trabalhador. Ou seja, a gente traz tantas encrencas, tantas dissonâncias, resultado das nossas heranças religiosas, sociais, culturais, familiares, e a gente se mostra como a gente é. Então a gente é muito atrapalhado. Então olhar para esse trabalhador que está chegando nesse lugar de trabalho, que saiu do frequentador e para ser o trabalhador, olhar com compaixão é um dever que todos devemos estar investidos. É o tempo. Porque dia menos dia, ou dia mais dia, esse trabalhador, se ele persiste, ele vai viver uma outra experiência, que é uma outra etapa. Porque na primeira, foi ele em contato com o Espiritismo. No segundo momento, o Espiritismo começa a entrar nele. Mas vem uma outra etapa que o Espiritismo entra e começa a sair dele. Ou seja, uma coisa é eu chegar no Espiritismo e ser beneficiado. A outra coisa é eu ser espírita. Ser espírita, o Espiritismo entra em mim e começa a fazer a transformação. Mas eu não consegui ainda elaborar em mim mesmo essa transformação de uma forma operosa. Na medida que eu insisto já no trabalho, eu vou seguindo mais adiante, aí eu supero essa fase do trabalhador que só olha para a sua atividade, que trabalha só pela sua equipe, que tem raiva das outras equipes do mesmo centro espírita, que ele gosta daqueles trabalhadores que estão perto dele, ele fala mal dos outros. Ele é um trabalhador atrapalhado. E ele ultrapassa essa fase e vai alcançar uma outra faixa, que é a do trabalhador, que vai se iluminando de tal modo que a luz vai para além dele, ou seja, ele é parte da mensagem. Ele já não é alguém que estabelece a leitura da página, o comentário da página, faz a palestra, monta o grupo de estudo. Ele também é mensagem. Por isso a gente diz assim quando fala do Chico, a mensagem mais bela do Chico, ele não psicografou. Foi a vida dele. A vida dele é que deu sentido para que as psicografias pudessem ter o valor que tem hoje. Então, o frequentador, ele está numa experiência inicial. O trabalhador, o Espiritismo entrou nele. E o trabalhador que vai para além da sua equipe de trabalho e para além das paredes do seu centro espírita, é o trabalhador da unificação. É o trabalhador que olha a grande família universal, não só espírita. Então é o Espiritismo que se extravasa dele. É o Espiritismo através de mim. Aí nós somos parte da mensagem. Nós já somos um bilhete de Jesus para pessoas. Nós não somos só o carteiro que levamos a mensagem. Nós somos também mensagem. A proposta espírita, portanto, é que não sejamos só apenas mensageiros que portamos uma mensagem para entregá-la, de que possamos ser cartas vivas, como o Evangelho nos solicita, que aqueles que convivendo conosco entrevejam em nós a misericórdia divina, o Evangelho vivido, a doutrina espírita exemplificada. Então, essas são as etapas que nós vamos, evidentemente, passando, na medida que a gente vai tomando consciência do Espiritismo, e o Espiritismo nos encharca e se espraia através de nós como um jeito de viver no mundo. Que Emmanuel diz assim, que é cristianismo em nós. Quando há cristianismo em nós, significa dizer que o Cristo nos habita e de que nós passamos a expressá-lo através das nossas ações. Alguma pergunta? Mais uma, então, de minha. Vocês vão pensando. É comum, uma das tarefas na casa espírita, das importantes tarefas, são os trabalhos mediúnicos. E nos trabalhos mediúnicos é comum a gente falar da importância da sintonia, de que todos os trabalhadores estejam na mesma faixa vibratória para a boa execução das atividades propostas. A presença de um Hans dentro de um grupo mediúnico, como deve ser interpretado?
Eu já segurei a cadeira de um rancho que ia largar no dirigente da reunião mediúnica. Estava mal, incorporou numa entidade, não conseguiu segurar, pegou a cadeira e eu, esclarecedor na época, segurei a cadeira no ar, na mão da pessoa que ia jogar a cadeira no... Um momento rancho. Eu já vi um momento rancho de um médium que incorporou e virou-se para o dirigente e disse tudo que ele queria dizer para o dirigente como se fosse um espírito, mas era ele mesmo, com raiva do presidente. Simulando uma comunicação mediúnica. Então nós, se não tomarmos cuidado, nós colapsamos um grupo em função de um rancho. Comunicações onde um fala mal do outro, o espírito vem e começa a semear a discórdia, por exemplo. Às vezes são processos de obsessão sutis. Aí ele começa a dizer para o grupo, olha, vocês são pessoas assim muito hipócritas. Porque quando vocês saem do centro espírita, vocês ficam falando mal um do outro. Aí todo mundo fica com paranoia de que alguém está falando mal de mim e começa a desconfiar de fulano. São atitudes ranch, mediada por espíritos obsessores, às vezes mediada por médios incautos e por dirigentes que não são capazes de olhar a comunicação de uma forma adequada. Então é necessário que possamos estar muito atentos para trabalharmos esses companheiros que estão no campo do trabalho e que militam de uma forma inadequada, posto que eles trazem dificuldades intensas e eles precisam ser cuidados. Um rancho pode ser alguém que faz um transe anímico. O animismo é um transe onde a pessoa faz onde não tem espírito. É o próprio espírito dela que faz o transe. E às vezes é um animismo torturado. Ela vive uma experiência de uma outra existência, num transe, quando ela se descola, quando ela se concentra, e é sempre aquela mesma comunicação mediúnica, não é mediúnica, é uma comunicação anímica dada pelo próprio espírito do médium, que como que transparece ser mediúnica. E se você não tiver estudo, você acha que ela é mediúnica. E aquela pessoa, às vezes, traz aquilo porque ela traz como conflito. E ela precisa ser acolhida, precisa ser cuidada, para poder superar aquele transe anímico. Vaza do inconsciente dela. E ela precisa ser acolhida. Ela precisa ser cuidada, incluída. Mas nós não podemos deixar de modo algum que aquele companheiro se evada ou excluirmos do centro espírita que ele está fazendo animismo. Ou então porque ele está fazendo, entre aspas, comunicações mediúnicas de obsessores. Às vezes não é obsessor, é o processo da auto-obsessão, é o transe que ele está fazendo em relação a ele mesmo. Então, essas distonias que vão acontecendo na reunião mediúnica, nós vamos aprendendo a olhar e a cuidar, porque todos que participamos da reunião mediúnica, nós temos o nosso momento ranch. Não necessariamente na reunião mediúnica, mas fora da reunião mediúnica. E a gente precisa de ser compreendido, precisa ser tolerado, precisa ser perdoado, porque às vezes a gente pisa na bola e cai. E nós não podemos de modo algum assumir uma posição de pseudo-pureza, aonde a gente quer uma seleção de espíritos puros. Lá no Pará não existe isso. Todo mundo é meio atrapalhadinho. E ora um está mais ranço, o outro está menos. E a gente vai se cuidando um do outro, tipo coxo e cego. E a gente vai se apoiando e vai caminhando, dominados por um sentimento de amor que o Espiritismo nos enseja, para que a gente possa superar os nossos limites. Então é assim, nós somos almas imperfeitas, caminhando uma ao lado das outras, precisando, porque hoje eu estou aqui dando a mão, amanhã sou eu que estou pedindo a mão do outro para ser erguido. Seja na reunião mediúnica, seja fora dela. Eu preciso sair desse lugar policialesco, aonde eu fico sindicando a vida dos outros para saber quem é que está errando ou pecando, para fazer críticas e censuras e processos de exclusão. Na casa espírita, é um espaço de tratamento. Mais do que escola, ou incluindo a escola, nós vamos tratar a ignorância, que talvez seja a maior patologia da alma. Ou seja, nós vamos cuidar na posição de hospital de almas enfermas que nós somos.
sem nenhuma chancela ao desequilíbrio dos outros, sem nenhum aplauso, mas sem nenhum mecanismo de preconceito excludente, porque alguém cometeu uma falha, deslizou, porque se Jesus estivesse aqui, a quem ele fecharia a porta? A quem ele impediria de participar? É lógico que numa reunião mediúnica, um companheiro que está desequilibrado, às vezes você pede para que ele se trate, ele faça um tratamento, a gente desloca ele para uma outra atividade. Às vezes ele está vivendo um conflito emocional familiar grave e não está com cabeça para fazer transe mediúnico. Ele não está em condições de participar de uma reunião mediúnica. Então a gente vai ao encontro dele e coloca ele numa outra reunião que seja mais útil para ele e aonde ele possa ser mais útil para os outros. Até que ele se recomponha, ele retome a atividade mediúnica. Esse cuidado é o cuidado do pai, da mãe. É o cuidado dos cuidadores, que, percebendo necessidades específicas e cuidando do grupo, sabem como colocam o filho na enfermaria. Como é que a gente isola o filho que tem uma doença contagiosa para não contagiar os outros irmãos, mas não deixa de tratá-lo, porque ele está com uma doença infecto-contagiosa. O mesmo cuidado que o médico tem, que os pais têm, na casa espírita nós temos, mas sem nenhuma atitude de desdém, de desqualificação, de censura ou de crítica ácida, porque o companheiro ou a companheira está vivendo uma experiência difícil ou escorregou, porque o seu dia de escorregar talvez ainda não tenha chegado. Então, muito cuidado para que possamos ter bastante vigilância, bastante atenção e oração, mas não esqueçamos de que é de fundamental importância o exercício de uma tolerância misericordiosa capaz de perdoar, sempre dando uma chance aos rãs que caminham conosco. Faz sentido isso para vocês? Totalmente. Para a gente, talvez, encerrar, há muitos trabalhadores aqui de várias casas e nós percebemos que aparentemente é uma lacuna do jovem, que nós não conseguimos mantê-lo na casa num certo período. Então, as mocidades das casas espíritas, eu não sei se lá no Pará é assim, mas aqui na nossa região, nós não conseguimos manter mocidades com volume de jovens. E nós identificamos, por exemplo, no movimento evangélico, uma grande quantidade de jovens, eles fazem encontros, e nós espíritas não estamos conseguindo, pelo menos, obter um resultado semelhante. Como é o movimento lá no Pará, visto que você também iniciou na mocidade espírita? O jovem da atualidade, ele é a classe etária mais difícil de lidar. E foi sempre. Porque a criança você leva, ela não tem querer, você leva. O adulto ele vem porque também ele quer. E o jovem, ele está exatamente entre essas duas faixas, onde você não pode levá-lo, e aonde ele só vai efetivamente se ele for agraciado com um movimento de atração, de sedução, no bom sentido, aonde ele se sinta, portanto, atraído e possa desfrutar da casa espírita de um espaço gracioso, lúdico e de uma convivência que lhe traga alguma coisa diferenciada. Ser evangelizador de criança ou evangelizador de adulto é fácil. Ser evangelizador de jovem, ele dá com essa faixa etária de alternância, de transição. O jovem é o espírito que reencarnou, recebeu a educação e está vivendo o conflito natural do ponto de vista espiritual. Mas está vivendo também a alternância do ponto de vista biológico. A sexualidade brota. Está surgindo também a dinâmica socioafetiva que faz com que ele deixe de ser um filho que quer ficar no ninho e comece a se preparar para poder voar do ninho. A juventude é um parto, segundo a Organização Mundial de Saúde, que demora 10 anos. Esse parto, que demora 10 anos, é o parto de uma criança que vai nascer um homem, uma mulher.
um adulto. Então, esse trabalho de independentização e de autonomia do ser humano, ele é construído na juventude. Então, a juventude é esse espaço extremamente desafiador. É por isso que, para ter jovens numa casa espírita, você precisa ter lideranças com muita competência para lidar com essa faixa etária de transição psicológica, social, biológica e espiritual. Diferentemente das outras faixas etárias. Então, não dá para reunir os jovens sentado numa cadeira e hoje desconectado do smartphone, dos equipamentos eletrônicos. Porque eles vão para a aula e eles estão ali, o professor diz, eles já estão consultando no Google se é verdade, se não é verdade. Um estudo hoje de juventude, aonde você queira privar o smartphone, é quase uma violência. Eu não estou dizendo que a gente vá fazer do smartphone o nosso espaço de utilização prioritária. Não é isso. Eu estou dizendo de que em qualquer espaço hoje, o jovem ele está conectado. E ele está tão conectado que ele desperdiça o presencial em relação ao virtual. Esse trabalho de trazer, na medida certa, o tecnológico, o virtual, para incrementar o vivencial, precisa de competência do gerenciador de mocidades e juventudes espíritas. Então é por isso que isso não é uma realidade daqui, é uma realidade brasileira. A juventude espírita, para poder ter abundância de frequência e participação adequada, ela precisa ter monitores de juventude que sejam dotados de algumas especificidades para exercer essa liderança catalisadora, à guisa de fermento. Então você precisa ter um bom domínio sobre conhecimento sociopsicológico da faixa etária, precisa ter um bom conhecimento doutrinário, precisa ter uma boa competência na área da comunicação para fazer do jovem um grupo operativo, porque essa coisa do jovem ficar sentado, eu coordenei juventude, eu quero dizer que coordenei juventude de Belém no Centro Espírita Ivon Costa, a nossa frequência média era de 200 jovens. 200 jovens. Por sábado. Eu vou hoje no Ivon Costa, tem 70. Como é que tem 70 se na minha época tinha 200? Então, a minha época era um outro momento, tinha outras demandas. Hoje, você não consegue reunir jovens se você não estiver ancorado no mundo também digital, colocando o mundo digital a serviço da doutrina espírita, porque o espiritismo não é contra o progresso, mas transformando essa juventude num grupo operativo. Não é o coordenador que vai ensinar os jovens. É o grupo que funciona e o coordenador de juventude é sempre em grupo. Coordenação de juventude a gente não pode fazer solitariamente. O ideal é no mínimo 2, coordenação em equipe. Você vai fazer o manejo do grupo, porque são os jovens que vão fazer parte da juventude, são eles que vão construindo conteúdo. E aí você tem estratégias psicopedagógicas que dão ensejo a que a juventude possa fazer uma produção de conteúdo doutrinário de uma forma criativa, gostosa, dinâmica, atrativa. Então, não dá para chegar e sentar e fazer um estudo com a juventude. Precisa ser filho... Mesmo os filhos de pais espíritas não conseguem. A gente vê os pais frequentam a casa espírita e os filhos não vêm. Então, esse olhar, ele envolve, portanto, a inclusão do jovem nos conteúdos, na participação dos conteúdos, envolvendo estratégias de pesquisa bibliográfica, de entrevista, de teatro espontâneo, de uso da música, com sempre o cuidado de que a arte seja meio, não seja fim, porque senão a gente vira um grupo artístico, mas não tem espiritismo. É um grupo artístico, eles estão lá, e isso acontece em outros grupos cristãos, eles estão lá por conta da dança, da música, do teatro, não pela doutrina do Cristo. Então a casa espírita, e isso quem nos chamava a atenção com muita propriedade, era
Ivone Pereira, que deu uma grande contribuição no Brasil nesse olhar da inclusão da arte dentro da casa espírita. Então, se você souber colocar a arte a serviço da doutrina espírita, também será um instrumento psicopedagógico de extraordinário valor para que a gente mergulhe no pensamento espírita. E o jovem não é o futuro, o jovem já é o presente, o futuro é a criança. Então o jovem precisa, na casa espírita, fazer parte do grupo de trabalhos. Joaquim Travassos, através de Chico Xavier, haveria de dizer que depois de 2 meses frequentando a casa espírita, nós já deveríamos estar nos aproximando para assumir uma atividade simples. Ou seja, ele queria dizer o seguinte, que a casa espírita não é um espaço de culto, é uma oficina de trabalho, é uma escola onde a gente aprende fazendo. Então, o tempo do frequentador, ele precisa ser o mínimo possível. Do jovem, é já. Porque o jovem vai na casa espírita, mas ele já deve estar integrado no mutirão, na assistência social, na atividade mediúnica, na evangelização juvenil, infantil. O jovem, ele deve compor com o adulto que tem experiência. Essa dobradinha adulto e adolescente e o jovem está posta lá no livro Boa Nova, quando Humberto de Campos mostra a junção do moço e do mais maduro, pegando uma fala de Jesus. Então, o jovem não é o frequentador da casa espírita, ele é faz parte de um grupo de trabalhadores atuantes. Então, aqui nós estávamos, por exemplo, aqui nessa demanda digital inicial. O jovem domina isso com uma extrema habilidade. Ele pode ajudar a casa espírita a fazer funcionar a área de comunicação com uma competência imensa que nós não temos. Ele é capaz de emprestar à casa espírita, colocar o mundo digital a serviço do grupo dos adultos com extrema competência. No mundo hoje digital que você não pode fugir. E, aliás, seria uma ignorância ignorá-lo. Mas de que você não pode ficar obsediado pelo mundo digital e sair da realidade e perder o nível do desenvolvimento de competências que se dá no mundo real. Porque hoje um dos grandes problemas do adolescente, qual é? Ele tem muitas tribos, mas ele não tem a capacidade de se relacionar tão grande como tinha antes no mundo real. Então ele não desenvolve competências. As competências você se dá no mundo real. Então, trazer esse jovem para a casa espírita é uma oportunidade de trazê-lo também para uma convivência efetiva, de olho no olho, de relacionamento interpessoal, aonde entra o mundo digital, aonde entra a arte, aonde entra as técnicas de grupo, aonde você entra com o mergulho das pesquisas que os jovens que têm essa tendência podem fazer acerca do tema, aonde eles entram trazendo o tema. O coordenador, ele é um gerenciador com mais maturidade, com conhecimento doutrinário, ele vai balizando esse grupo. Não é ele que vai fazer o estudo, não é ele que vai fazer acontecer com o jovem, não é ele acha que ele vai evangelizar o jovem, não vai, ele vai mediar. A evangelização que ele vai fazer é nessa interação profunda. E ele vai ocupar o lugar especial dentro do coração desses jovens. Porque hoje os jovens têm uma dificuldade muito grande na relação com os adultos, a começar dos pais. Haja vista que nas escolas o índice de violência, tanto da escola pública como particular, é grandioso, é imenso. Hoje, no Brasil especialmente, o jovem não respeita a autoridade. Acabou esse negócio de autoridade. Então, ele não respeita o prédio público, porque tem uma crise de autoridade em casa. E a autoridade, ela só pode ser construída se for centrada na amorosidade, senão não tem autoridade. Não tem autoridade no grito, no mando. Hoje em dia não tem. O filho enfrenta o pai. Ele vai para a academia e o pai não dá conta dele, não. Se for para o esforço físico, o pai vai perder. Então, na casa espírita, ele pode ter um cuidador, uma cuidadora, que a princípio vem uma rusga, porque ele transfere a relação dos pais ou dos professores para o coordenador de juventude, a coordenadora, e o coordenador, se tem competência e sabe disso, não morde a isca.
vai vencendo essas etapas de resistência dos jovens e vai cativando o jovem. Não, vai mostrar para o jovem que ele está junto, que ele está ao lado, que ele não é contra a juventude, que ele não é a favor dele contra os pais, mas não é a favor dos pais contra ele. Ele faz esse link, esse hífen de luz. O coordenador e a coordenadora de juventude têm esse compromisso. Então, eu penso, e eu quero dizer, Wilson, que eu vejo isso no Brasil inteiro, que há uma deficiência de coordenadores, de lideranças na área juvenil, e por isso não há juventude dentro da casa espírita. Ou houve um déficit nessa frequência. Porque hoje os adolescentes, se você veja nas próprias aulas, tem determinados cursos, várias matérias não são presenciais, você faz de casa. Home office, você faz lá na sua casa. Não precisa ir à universidade. Aliás, você tem curso que você faz todo fora da universidade, você não tem contato. Então, o mundo, ele experimentou uma mudança tecnológica muito expressiva, e nós não podemos estar apartados disso, temos que estar mantendo isso. Então, a reunião de juventude, ela não é só naquele horáriozinho pequenininho lá de 1 hora ou 2 horas. A nossa reunião era de 2 horas, era de 19 às 21 horas. A reunião não pode ser de 2 horas, de 1 hora. Aquela é reunião de estudo propriamente dito. Mas o lanche, o café, o aniversário, os 15 anos, esse entorno da juventude faz parte do trabalho do cuidador de jovens. Faz parte, porque hoje, meus amigos, as questões sexuais e as questões de droga, elas se impõem numa sociedade. E os nossos jovens estão sendo devastados por isso. E o índice de suicídio de jovens no Brasil aumentou assustadoramente. O índice de suicídio no mundo fica em torno de 11, 12 a cada 10 mil pessoas. No Brasil, era 4,5, com exceção de algumas cidades que têm conteúdos dilacerantes. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, que tem aquele pessoal que mexe lá com tabaco, inseticida, eles afetam o cérebro, adoecem mentalmente e se matam muito. Esse índice é também 11 lá no Rio Grande do Sul. Mas no Brasil é 4,5. O índice de suicídio de jovem aumentou demasiadamente e começou a surgir o índice de suicídios em crianças. Em crianças. Então, esse mundo que está hoje aí, de transição, ele é um mundo paradoxal. Tem muita coisa boa vindo e tem muita coisa atrapalhada vindo. E aí os pais têm tido dificuldade de lidar com os filhos, jogam para os professores, coitados, se matam para sobreviver, às vezes, fisicamente, porque eles perderam a autoridade, porque os alunos não respeitam o professor hoje, que é um absurdo, né? Aí a escola joga para as ONGs ou para a Secretaria de Educação, então o jovem vai sendo jogado daqui para acolá. Então a casa espírita, ela pode ser um excelente espaço de cuidar da juventude. Porque a tarefa de cuidar dos filhos é dos pais. A casa espírita entra no apoio. A escola entra como um apoio. Mas a tarefa de cuidar dos filhos é dos pais. Eu sei que aqui a Helena faz um trabalho nessa área de excelência, num trabalho contínuo no campo da educação da família, observando a questão do cuidado dos pais. Porque essa é a tarefa prioritária. A casa espírita não pode perder de vista isso. A juventude, a evangelização da infância são suportes de apoio ao que os pais devem fazer, porque as crianças estão um tempo pequeno na casa espírita e convivem com os pais todos os dias. Então, o trabalho de juventude, ele vai além daquela reunião ordinária semanal, ele envolve os jovens são copartícipes da reunião. Nós montamos as equipes de trabalho da juventude, o povo que chega, que arruma, o que decora, o que vai levar o conteúdo. Fazemos, portanto, a inclusão dos jovens e procuramos estabelecer uma faixa etária, porque juntar um jovem, um adolescente de 13 anos com 19, não dá. É muita diferença. Você pode ter momentos juntos, encontros gerais, mas o jovem de 13, 14 anos, que está vivendo essa experiência etária, iniciando
ali, saindo da puberdade, iniciando a puberdade, caminhando dentro da adolescência, ele tem uma experiência de vida que é muito diferente do universitário, que tem 17, 18, 19 anos. Então, a gente precisa separar a faixa etária para poder atender melhor. Então, é todo um trabalho de muita complexidade. Eu compreendo que hoje, diferentemente da minha época, é muito mais difícil cuidar de jovem. Já era naquela época mais, em relação às outras faixas etárias. Agora, mais ainda, porque os jovens, eles precisam ser incluídos como protagonistas ao lado dos adultos das transformações do mundo. Eles ainda não têm experiência, eles ainda não têm a personalidade formada. Eles estão nessa transição, numa grande gestação, para desabrochar um adulto e ganhar independência. E é nessa faixa que a droga entra, uma gravidez imprópria entra, uma sexualidade, às vezes, disforme entra, os modismos, os atavismos, os apelos, é nessa faixa etária. Então, em dias em que os pais, às vezes, estão muito distanciados, estão se sentindo incompetentes para lidar com os filhos, esses jovens chegam na casa espírita e têm a possibilidade de receberem um trato maduro, gostoso, animado, feliz, mas com enquadramento que dê a esses jovens segurança. Porque o jovem, ele quer ser ouvido, ele faz o movimento de ruptura. A criança, ela só absorve. O jovem é contestador por excelência. Se o teu filho é contestador, é porque ele é normal. Se o teu filho só faz sim, 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 está alguma coisa errada. Se ele quer se vestir ao contrário, se ele quer botar um negócio de um piercing, ele é normal. Porque ele faz isso, se ele muda de time, torcida de time, ele é normal, porque ele está querendo se diferenciar dos pais, ele quer ter a cara dele. E isso é bom. Você vai fazendo um manejo desse jovem. Para cada não, tem 2 sims, põe sanduíche, eu chamo isso de sanduíche. Você põe o que você quer dizer, em torno de 2 sims, porque senão fica insuportável a convivência. Olha a tua bermuda aí, olha, vai tomar banho, olha, escova o dente. Fica uma coisa insuportável com o adolescente, porque eles vivem esse momento de transição e eles muitas coisas fazem que não são para contrariar, e você precisa entender o que é essencial, o que é periférico, o que é essencial, o que é seguro, o que é essencial, o que é periférico, vai deixando, faz vistas grossas, para dar a oportunidade que ele possa se sentir ele, mas sem riscos de se perder. Porque a ave que está no ninho e que alcança um processo de saltar da árvore antes do tempo, por causa de um vento forte, ela cai e o predador come. O jovem, ele quer ter a independência, mas ele não tem maturidade. Se você deixar, ele se perde, porque ele é cooptado por um grupo que às vezes não é tão saudável quanto você pensa. E a casa espírita, hoje, é a possibilidade de você ter um grupo com uma ética, com uma atitude que seja saudável. É impressionante. Hoje, os grupos de jovens, é difícil você encontrar um grupo cabeça feita. Como outro dia me dizia, não, tio, todos os meus usam drogas, meus colegas, todos. E eu não uso. Mas todos eles usam. Não ache isso estranho, porque hoje em dia a droga entrou. Não tem aquele que é o abusador de substância. Não, entrou. Usam direto, usam sazonalmente. Não se assuste. Cuide do seu filho. Acompanhe. Por isso, se você não tiver laços profundos de amor em casa, a tua fala não terá tanta autoridade de sustentação para que ele enfrente um não. Porque quando ele enfrenta num grupo, ele tem atrás o pai e a mãe segurando. Aí ele pode dizer que ele não quer usar droga. E os jovens hoje respeitam uns aos outros. Eles não são opressivos assim, tem que usar para fazer parte do grupo. Ele pode usar para se sentir pertencente. Mas se ele tiver uma base familiar, ele é capaz de manter-se no grupo sem ser um abusador de substância. E sem precisar estar experimentando, cheirando a cocaína, ou fumando o Bob Marley. Ele pode conseguir segurar isso. E a casa espírita é um dos espaços hoje de excelência, religiosos de um modo geral. Mas a casa espírita, com uma doutrina qual a gente tem, sem nenhuma arrogância, ela tem toda a condição de fazer a diferença.
E os jovens precisam ser inclusos nas atividades da casa espírita, incluindo as atividades sociais da casa espírita, as mediúnicas na casa espírita. Você não vai colocar um jovem direto, ele vai, faz os estudos conforme a casa propõe, até ir se aproximando da reunião mediúnica e participando. Porque o jovem pode e deve, quando está preparado, participar da atividade mediúnica. Então vejo nesse apanhado assim meio rápido e meio jogado assim para vocês, mas procurando dar assim, uma visão mais sistêmica e mais global, mostrar a responsabilidade que nós temos na casa espírita com esse segmento que está vulnerabilizado, e que o Wilson lembrou com muita propriedade, que está vulnerabilizado em todo o movimento espírita. Às vezes você vai num templo ou outro religioso, eles estão lá, mas eles não participam dos cultos, eles participam mesmo da atividade artística. Eles não estão com honrosas exceções, naturalmente. Então, e quando o jovem está precisando de Cristo? O Espiritismo apresenta-nos Jesus de uma forma leve, solta, sem aquelas perseguições do pecado, mas apresenta de uma forma responsável. Então eu quero convidar vocês a pensarem maduramente, vocês que são trabalhadores da casa espírita, porque nós temos uma demanda aí que precisa de que reunamos para poder discutir estratégias de poder realinhar estrategicamente esse trabalho dentro do movimento espírita. Obrigado.